porque a palavra de Deus, como diz o salmista, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. São felizes aqueles que têm a oportunidade e o privilégio de receber a palavra de Deus e estudá-la, de modo que eu considero esse um momento muito especial. Mas antes da gente ler a Bíblia, vamos orar, vamos conversar com Deus. Pai querido, ó Deus, por Tua graça eu te peço, Pai, fica comigo e com todos que estão orando, Senhor, juntamente comigo, para que nessa hora nós recebamos Tua palavra com sinceridade e que essa palavra possa ser luz e bênção na vida de todos nós. Eu peço, Senhor, por aqueles que talvez estejam mais entristecidos, passando por um momento difícil, consola esses Teus filhinhos, Senhor. Abençoa-os nessa hora por meio da Tua palavra. Eu te peço com gratidão, Pai, em Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Estamos em nossa série Gente como a Gente. São personagens bíblicos, você sabe, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Nós não estamos seguindo assim uma ordem cronológica, estamos passeando pelo Antigo Testamento, depois vamos para o Novo, depois voltamos para o Antigo e assim vamos, analisando diferentes homens e mulheres citados na Bíblia, alguns que dão exemplos magníficos, outros que nem tanto, outros que vacilam como nós vacilamos, mas você sabe, na vida a gente aprende sempre, não é? Quem tem disposição de aprender, sempre vai aprender. Seja com um bom exemplo para segui-lo e imitá-lo, ou com um exemplo ruim para evitá-lo, para não segui-lo. A gente sempre pode aprender se nós quisermos. Eu quero convidar então você para pensarmos hoje no único dos 12 apóstolos de Cristo que teve morte natural, que foi João, não é? O discípulo amado. João morreu de velhice. Mas olha aqui uma coisa, João não teve vida fácil. Eu penso que provavelmente dos 12, ele foi o mais perseguido, mais ameaçado, mais caluniado. Ele foi preso, torturado, chegou a ser exilado. João provavelmente foi o mais sofrido. João não morreu por Cristo, mas ele viveu por Jesus. Toda uma vida dedicada ao reino de Deus. E a gente tem o privilégio de ter alguns escritos de João na Santa Bíblia, o Evangelho, né? Que é o 4º livro do Novo Testamento, e temos também as 3 cartas ou epístolas pastorais de João, além do último livro da Bíblia, o magnífico livro do Apocalipse. João era um jovem pescador da Galileia, filho de Zebedeu e irmão de Tiago. E Tiago e João, eles tinham como sócios Simão Pedro e André, que além de sócios também, é claro, eram amigos. João foi chamado para ser um seguidor de Cristo de tempo integral após uma pescaria extraordinária. O texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do 1º verso. Está escrito que Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, estava pregando às margens do Mar da Galileia, quando muita gente foi se aglomerando em torno de Cristo ali na praia. Então Jesus viu que os pescadores estavam ali na praia lavando as suas redes e Jesus se aproximou de um deles, que foi exatamente de Simão Pedro, e pediu para que Pedro colocasse o barco na água, a fim de que ele pudesse, de dentro do barco, pregar às pessoas. E aí Jesus se assentou no barco de Pedro e ficou falando, pregando para as pessoas que estavam ali na praia. Uma grande multidão, muita gente se reuniu ali na praia para ouvir a mensagem de Jesus. Depois que Cristo terminou o seu sermão, ele disse assim para Pedro: Pedro, agora siga para um lugar mais fundo e lance as redes para pescar. E Pedro disse assim para o Senhor Jesus: Senhor, nós pescamos a noite inteira, não conseguimos pegar nada, foi uma pescaria fracassada. Mas Pedro disse assim: porém, sob tua palavra lançarei as redes. Foi uma boa iniciativa de Pedro, não é? Não deu certo a pescaria a noite toda, que é o
horário melhor para pescar. Mas Pedro disse assim, mas como o senhor está mandando pescar mesmo, sendo agora de manhã, eu, sob tua palavra, vou lançar as redes. E eles foram ao mar, lançaram as redes e ficaram impressionados com a quantidade de peixes que eles conseguiram pegar. Foram tantos peixes que a Bíblia diz que as redes não estavam suportando. E Pedro pediu aos outros amigos, sócios, que viessem para ajudá-lo. E quando eles concluem essa pescaria tão extraordinária, Pedro está tão encantado com Jesus que ele diz assim para Cristo, Senhor, afaste-se de mim porque eu sou um pecador. Eu não sou digno de estar diante de alguém tão sábio e tão poderoso. E aí vem as palavras de Jesus que eu quero ler com você agora. Estão aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 9 a 11. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Mesmo diante da maior pescaria, mesmo diante daquele sucesso material grandioso, Pedro, o seu irmão André, também Tiago e João decidiram abandonar tudo para seguir a Cristo. Pensando especificamente em João, que é o personagem do nosso estudo hoje e agora, João decidiu que seu tempo e seus talentos seriam dedicados exclusivamente à obra do Senhor. Naquele dia, João entrou no barco como um pescador comum, mas ele saiu para ser um pescador de homens. É claro que isso envolvia um longo e demorado processo de treinamento, mas a partir dali, a partir desse momento, João se dispõe, juntamente com seus amigos, a seguir Jesus de forma integral e começa o extraordinário treinamento realizado pelo Mestre dos Mestres, nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que contraste. Durante vários anos, certamente desde a infância, João pescava e os peixes morriam por conta da captura. Agora ele deveria pescar, entre aspas, pescar homens que em Cristo encontrariam vida plena. O trabalho era, em certo sentido, semelhante ao anterior, porém com uma diferença notável. Aqueles que eram alcançados, em vez de, em decorrência disso, encontrarem a morte, encontrariam a vida. Eu estou pensando agora em algumas características de João. Você sabe que João era intolerante e impetuoso? Oh, sim! Aqui mesmo, pertinho no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 51, é dito que o Senhor Jesus Cristo ele foi rejeitado pelos samaritanos. Os samaritanos eles recusaram receber a Cristo. Então Tiago e João, discípulos de Cristo, os dois irmãos, eles se aborreceram com essa atitude dos samaritanos e eles fizeram uma pergunta a Jesus. Eu vou ler aqui, Lucas capítulo 9, verso 54. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Simples assim. João e Tiago, os dois irmãos, aborrecidos com os samaritanos porque desprezaram Jesus, eles fazem esta pergunta, Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? João era intolerante, impaciente, agressivo, explosivo. E se você ler aqui na sequência, Jesus os repreende porque o espírito de
de preconceito, de intolerância é ofensivo aos olhos de Deus, especialmente quando esse tipo de espírito é revelado por aqueles que professam amar o Senhor. Você sabe que quando o Evangelho não é bem compreendido, ele produz efeitos colaterais? Sim, é verdade. Essa questão de sentir-se superior aos outros, afastar-se das pessoas, um espírito de crítica e desprezo, são todos efeitos colaterais de um evangelho não compreendido. Eu penso que uma raiz da intolerância é a arrogância. Quanto mais a pessoa é arrogante, então mais intolerante. Os intolerantes, eles excluem pessoas para se tornarem exclusivos. É evidente que não estou com isso dizendo que o cristão deve concordar com tudo e com todos, mas nós precisamos amar a todos, mesmo e inclusive aqueles com os quais nós discordamos. Amar e respeitar não significa necessariamente concordar. Bom, por conta da intolerância e da impetuosidade, o Senhor colocou um apelido em João e Tiago, os dois irmãos. Jesus os chamou de filhos do trovão. Isso está lá em Marcos capítulo 3, verso 17, porque eles eram assim, explosivos. Então Jesus os chamou de filhos do trovão. Outras características de João. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que João era um indivíduo muito interesseiro e também muito egoísta. No Evangelho de Mateus capítulo 20, a partir do verso 20, está escrito que João e Tiago, através da mãe deles, pedem um lugar de destaque no futuro reino de Cristo. É Mateus capítulo 20. Eles se aproximam de Jesus, juntamente com a mãe deles. Acredita-se que provavelmente essa senhora chamava-se Salomé e deveria ser irmã de Maria, a mãe de Jesus. Se isso é real, então Tiago e João seriam primos de Cristo. Então, esta senhora, valendo-se do parentesco com Jesus, ela se aproxima do mestre e diz assim: Senhor, eu gostaria de lhe fazer um pedido. Jesus diz assim para ela: pois não, o que você quer? E ela diz assim: eu quero lhe pedir que os meus dois filhos, no caso, Tiago e João, que eles se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda, quando o Senhor estiver no teu reino. Pedidozinho simples, não é? Assentar-se à direita e à esquerda do monarca, do rei, na verdade eram as posições de maior destaque, de maior relevância num reino. Essa senhora está pedindo exatamente que os seus dois filhos fossem colocados nesse lugar de destaque. Aí Jesus olhou para a mãe e para os filhos e disse assim: vocês não sabem o que estão pedindo? Será que vocês podem beber o cálice que eu beberei? Quando Jesus fala, vocês poderão beber o cálice que eu beberei, o Senhor está se referindo ao cálice do sofrimento, da tortura, do desprezo que Jesus tomaria em nosso lugar. Vocês poderão beber o cálice que eu beberei. E aí Pedro não, Tiago e João, os dois irmãos, eles prontamente dizem: podemos? Oh, sim, a gente inclusive está afim, a gente está disposto. Porque eles estavam pensando no cálice quando Jesus falou da glória, da realeza, do status, do destaque, da fama, da popularidade. Vocês poderão beber o cálice que eu beberei. E eles disseram: estamos prontos. Aí Jesus disse assim: ok, vocês beberão o mesmo cálice que eu vou beber. Porque Jesus sabia que depois Tiago e João iriam se converter, iriam viver para a glória de Deus e sofreriam de fato por causa do Evangelho. Tiago tornou-se o primeiro dos apóstolos a morrer, a ser assassinado, martirizado por causa do Evangelho. E João, como já disse, foi o último dos apóstolos que morreu. Morreu de velhice, mas não teve vida fácil. Então Jesus disse: ok, vocês beberão o cálice que eu beberei. Mas quanto a sentar-se à minha direita e à minha esquerda, isso compete ao meu Pai decidir.
os outros 10 apóstolos, está escrito aqui no Evangelho de Lucas, aliás, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, os outros 10, quando ouviram o pedido feito pela mãe de Tiago e João, e a disponibilidade de João e Tiago de beberem o cálice que Jesus beberia, os outros 10, está escrito, eles ficaram indignados, ficaram bravos, com raiva dos 2 apóstolos. Por que eles ficaram assim? Porque olha que nada deixa mais indignado um interesseiro do que ver outro interesseiro ocupar o lugar que ele estava desejando. Na verdade, todos eles estavam com essa visão limitada, rasteira, pequena a respeito do reino de Deus. E nessa hora Jesus chamou todos eles para junto de si e disse assim: vocês sabem que nesse mundo é assim. Aqueles que têm autoridade dominam sobre os outros. Mas entre vocês não deve ser dessa maneira, pelo contrário. Aquele que desejar ser o Senhor, seja o servo de todos. Aquele que quiser ser o primeiro, então seja o que vai colocar-se à disposição de todos para ajudá-los, para servi-los. Assim, disse Jesus, como Filho do Homem, referindo-se a si mesmo, que não veio a este mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Oh, bendito Cristo, que lindo, não é? Eu fico encantado com a paciência de Jesus para com os seus discípulos, o amor de Cristo para com eles, mesmo sabendo que eles eram assim, pessoas tão limitadas e com tantos defeitos de caráter. Mas foi convivendo com Cristo que João foi impactado e inspirado pelo exemplo do Mestre. João percebia que Jesus, no dia a dia, ele vivia a sua pregação de amor e de serviço. O tempo passou, os 3 anos de treinamento passaram, Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o Pai, e João seguiu cumprindo a missão que recebeu do Senhor, e décadas após esses anos de convivência com Jesus nesse mundo, quando João escreve o seu Evangelho, João destaca o amor do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler para você aqui no Evangelho de João, capítulo 13, verso 1, está escrito assim, João capítulo 13, verso 1, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João está resumindo a história, a vida de Jesus em poucas palavras. Isso aqui é noite de quinta-feira, véspera da morte do Senhor Jesus Cristo. João então diz, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, ou seja, sabendo Jesus que estava chegando a sua hora de morrer, de cumprir de maneira completa a sua missão na terra, ele diz assim, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Resumindo a vida de Cristo até aquele momento, João diz assim, tendo Jesus amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Em síntese, a vida de Cristo foi uma vida de amor e Jesus decidiu amar até o fim. Amar ao extremo, amar em definitivo. Mesmo sabendo que as próximas horas seriam cruciais, ele seria cuspido, xingado, açoitado, crucificado. Jesus não está pensando em si, mas continua pensando nos seus e decide amá-los até o fim. O tempo passou e João aprendeu que amar como Jesus amou é a grande marca de um autêntico discípulo. Naquela noite de quinta-feira, João ouviu Jesus dizer também estas palavras. Eu leio aqui João capítulo 13, agora versos 34 e 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Jesus falando aos discípulos.
Eu dou para vocês esse novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu tenho amado vocês. É claro que eles conheciam o mandamento de que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. A diferença agora é o referencial. Deus não está apenas ordenando amar, mas Deus está exemplificando pela sua própria vida o amor. Então Jesus diz assim, que vocês amem uns aos outros como eu tenho amado vocês. E ele diz, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Ser uma pessoa amável é o mais forte argumento em favor do Evangelho. E no momento mais angustiante do Mestre, ao padecer na cruz, João ouviu Jesus pedir ao Pai que perdoasse todos os seus inimigos. E João também viu o carinho do Senhor para com Maria, sua mãe, a quem ele pediu que João cuidasse. Um homem transformado pelo amor de Cristo. Aquele discípulo simples e iletrado, muitas vezes lento para aprender, intolerante, impetuoso, egoísta e interesseiro. No entanto, sim, uma pessoa sincera e dedicada, esse homem foi transformado pelo amor do seu mestre. Na medida em que João conviveu com Jesus, se rendeu aos ensinos de Cristo, aos apelos feitos pelo mestre, na medida em que João ouviu os conselhos de Jesus, na medida em que ele observou a vida de Cristo, a própria vida de João foi transformada. E o filho do trovão tornou-se o discípulo do amor. Após anos de treinamento, João ficou tão parecido com Cristo que até os inimigos da igreja tiveram que admitir que ele havia estado com o Senhor. O texto está em Atos, capítulo 4, quando a Bíblia diz que Pedro e João, eles são presos pelos inimigos da igreja, porque eles estavam anunciando a todos que o Cristo que havia sido crucificado ressuscitou. Eles estavam anunciando a todos que Jesus é o verdadeiro Messias. Por isso eles foram presos, foram ameaçados, desprezados. Mas quando ordenaram que eles não mais pregassem a respeito de Jesus, eles disseram assim, nós não podemos falar das coisas que temos visto e ouvido. Nós não vamos nos calar, eles disseram. Em Atos capítulo 4, verso 13, está escrito assim, ao verem a intrepidez, ou seja, a coragem, a ousadia, a fluência de Pedro e João, sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, os inimigos da igreja admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Oh, sim! João foi completamente transformado pelo amor de Cristo, impactado pela vida de Cristo, inspirado pelo exemplo de Jesus. Agora, esse homem simples, ele manifesta obras irrefutáveis, ele tem uma vida irrepreensível e palavras irresistíveis, porque o filho do trovão foi transformado no discípulo do amor. De todos os escritores bíblicos, o que mais faz referência ao amor? Amor que nós devemos ter a Deus, mas também aos nossos semelhantes, de uns para com os outros. O que mais fala a respeito do amor é exatamente João. Por isso ele é conhecido como o discípulo do amor, o pregador do amor. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 16. Sabe o que está escrito lá? Eu disse na primeira carta de João. Não no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Lá no Evangelho, esse eu sei que você sabe de cor. Está escrito assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, na primeira carta de João, capítulo 3, verso 16, João diz assim, nisto consiste o amor, que Cristo deu a sua vida por nós,
e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Veja, lá no Evangelho, ele fala do amor de Deus para conosco. O amor na dimensão vertical, Deus para conosco. Deus nos amou tanto que nos deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, na primeira carta de João, coincidentemente, capítulo 3, verso 16, João diz, nisto consiste o amor. Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Com isso, João está dizendo assim, olha, se você realmente foi impactado pelo amor de Cristo, e este amor de Cristo transformou a sua vida, agora você tem amor para compartilhar. Quem experimenta o amor de Deus para conosco, o amor na dimensão vertical, vive o amor na dimensão horizontal. Ou seja, quem experimenta o amor de Deus, tem amor para compartilhar com seus semelhantes. E ainda na primeira carta de João, capítulo 3, no verso 18, agora João diz assim, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, ou assim, da boca para fora, mas de fato e de verdade. Que o nosso amor para com o nosso semelhante seja real, seja consistente, que as pessoas vejam o verdadeiro amor em nós. Não amemos somente da boca para fora, mas de fato e de verdade. E eu quero terminar então com mais um texto de João na sua primeira carta aqui no capítulo 4. Se você tem aí a sua Bíblia, vamos concluir com mais esse texto. Eu disse primeira carta de João, que já fica aqui pertinho do Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 7 inicialmente. Está escrito assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vamos nos amar, diz João. Porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor é a grande prova, a grande confirmação de que nós conhecemos a Deus e de que nós amamos a Deus. E aí João prossegue. Agora, no verso 11, ele diz assim, amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Ele volta a insistir no ponto de que quando nós somos impactados pelo amor de Deus, nós temos amor para compartilhar com os nossos semelhantes. E agora o verso 21, João diz assim, e o mandamento que dele temos é este, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. A confirmação do nosso amor a Deus é o nosso amor aos semelhantes. Cada dia que passa, eu me convenço mais de que quando nós, pela fé, vemos a Deus, então nos vemos e vemos os outros com os olhos de Deus. Quantas vezes eu já disse isso para você aqui no programa Voz da Profecia, e vou continuar dizendo, porque eu creio nisso. Eu acho isso tão lindo e mais do que lindo. Eu acho isso tão real, tão necessário e tão bom da gente viver. Repito, quando você vê a Deus pela fé, você se vê e vê as pessoas com os olhos de Deus. Quando você se vê com os olhos de Deus, você reconhece sua indignidade. Você não vive com sensação ou com sentimento de que você é superior a ninguém. Quando você se vê com os olhos de Deus, você não se engana consigo mesmo, você sabe quem você é, quão impuro e indigno você é, mas olha que quando você se vê com os olhos de Deus, além de ver sua indignidade, você percebe o quanto você é querido, o quanto você é amado, porque Deus lhe vê como um filhinho, como uma filhinha. Deus nos vê com o carinho de um pai de amor. E tem mais, quando a gente vê a Deus, nós também vemos as pessoas com os olhos de Deus. E acontece o mesmo. Nós não nos enganamos com elas, porque percebemos que elas são como nós somos.
apenas seres humanos falhos, tão necessitados da graça e do amor e da transformação que Deus opera na vida daqueles que se rendem a Ele. Quando nós vemos as pessoas com os olhos de Deus, nós não nos enganamos com as pessoas, nós não nos iludimos com esse mundo, nós sabemos que somos todos indignos, de que o mundo vai de mal a pior, nós sabemos que o ser humano sem Deus está condenado à morte eterna, a gente não se ilude com o mundo e com os homens, mas quando nós vemos as pessoas com os olhos de Deus, nós também sabemos que elas são profundamente amadas, assim como nós somos. Quando nós vemos as pessoas com os olhos de Deus, nós compreendemos que apesar de todos os pecados da humanidade, o desejo de Deus é salvar a todos e absolutamente todos os seres humanos, porque Deus é amor e Ele é o Pai de todos nós, foi Ele quem nos criou. O desejo de Deus é que esses filhos criados por Ele, porém dele afastados em decorrência do mal e do pecado, que eles sejam trazidos de volta, que eles sejam resgatados, estejam junto do Pai. Quando você vê as pessoas com os olhos de Deus, você sente compaixão delas, você compreende que sem Deus elas estão irremediavelmente perdidas, mas elas podem se voltar para Deus, porque elas são amadas e serão perdoadas pelo Senhor.